pra... Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa TVC com você. Hoje, nossa convidada é a doutora Maria José Barbosa e a gente vai conversar sobre tecnologia e educação das crianças. Você está nos acompanhando na TVC, no canal 13 da NET, ou também pelo Facebook TVC Bauru, e pode mandar suas perguntas que a doutora vai tentar responder todas, né, doutora? Boa noite. Vou tentar. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre, né, a saúde de criança e adolescente na era digital. Certo, e também temos a Deliane, né, Deli? Boa noite. Ah, que você não me apresenta mais, né? Porque agora eu tô aqui sempre enchendo o saco, já parou de me apresentar também. Todo mundo já conhece também, né, Deli? Uma ótima noite para todo mundo aí em casa. Vamos tratar um tema hoje bem polêmico, né? E a gente espera conseguir orientar aí os pais, familiares aí da melhor forma possível, né? Trazer um conteúdo bacana aí para vocês aí de casa. Isso mesmo, porque olha, diz pesquisas por aí que 97% das crianças de 6 a 9 anos têm acesso contínuo na internet, né, doutora? Infelizmente, hoje essa questão da internet é muito discutido. E eu acho que um ponto importante para falar para os pais é que eles têm dois inimigos, né, em relação à educação. Eles têm o computador e o celular. Né? Eu tenho os dois em casa, gente. Acho que se você fizer uma pesquisa, toda casa tem um celular, 2, 3, 4, né? E 1, 2, 3, 4 TV. E isso prejudica muito a relação familiar e a educação. Eu li uma pesquisa, né, já me informando sobre o programa de hoje, uma pesquisa da AVG, e ela falava assim, que foi feito um estudo, né, isso a nível mundial, 66% das crianças de 3 a 5 anos sabem usar tablet, computador, sabem manusear a internet. Porém, só 14% das crianças de 14 a... exatamente, sabe amarrar um pedaço no termo. Essa pesquisa, é verdade. Eu falei, gente, como pode, né? Uma atividade simples do nosso cotidiano, mas que acaba se tornando complexa, enquanto o celular está ali sendo facilitado, sendo uma ferramenta do dia a dia. Tem criança que já tem celular com 5 anos, né? Me preocupa muito porque eu vi também uma pesquisa dizendo que 24% das crianças com 9 anos já têm celular. 16% das crianças com 6 anos já têm celular. E 7% com 5 anos já têm celular. E o que mais me preocupa é que os pais, os tios, avós, acham bonito uma criança de 2 anos, por exemplo, tá manuseando um celular, né? Eles não sabem, olha como é que é inteligente, mas eles não sabem como essa internet, como essa era digital tá construindo crianças com problema cognitivo, com problema social, com problema de postura, porque às vezes você vê uma criança com a chupeta e com uma madeira, com um celular na mão, né? E os pais, né, vocês pais, são um agente muito facilitador, porque se você vai a um restaurante, a criança está chorando, a mãe pega o celular e dá para a criança, né? Quando as pessoas viajam hoje, elas colocam um tablet, né, no carro, gente, porque a criança não dá trabalho, na igreja, enfim, na igreja, todos os lugares que você vê pais e mães com filhos tem um celular porque a criança chora ou porque a criança está interferindo, está pedindo ajuda, né, para a relação familiar. Vale lembrar também, né, e também baseado em pesquisas que estão acontecendo aí mundo afora, que hoje em dia nós temos um aumento muito grande nos problemas de coluna das pessoas. E a tendência é, no futuro, todo mundo ter algum tipo de problema de coluna. Por conta da postura, porque hoje em dia a gente vive assim. Você não vê as pessoas na rua assim com o celular, tá todo mundo assim, ó, tropeça. O que tá na sua frente você não vê, porque você tá de cabeça baixa o tempo inteiro. Isso tá causando desvios nas colunas de crianças, de jovens e de pessoas mais idosas também, né? Mas aí eu vou um pouquinho mais longe, né, dentro da psicologia e da nossa reflexão hoje. Não existe contato visual.
né? As pessoas não olham no seu olho, os filhos não olham no olho do pai, porque o tempo todo essas pessoas estão com o celular. Outro dia eu estava num casamento e eu olhei assim uma fileira de pessoas, todos eles com celular dentro, né, de uma atividade tão importante quanto um casamento. As crianças, elas estão se tornando antissociais? Muito, muito. As crianças estão se tornando introvertidas, antissociais, porque elas se trancam no quarto e ali elas têm um mundo virtual, né? E esse mundo, ele é um mundo da fantasia, ele não é real. Essa é a minha preocupação, né? Como é que essa criança, esse adolescente está se relacionando tão bem, né? E tanto tempo com algo que a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. Gente, mandem suas perguntas, porque só a gente aqui é tá muito conversando. forte. A gente precisa das perguntas de vocês pra gente interagir aí. Pode falar, Débora. Bom, eu tenho uma pergunta, né? Hoje em dia a gente vê um número muito grande, até nós tivemos aí o mês de setembro, né? Foi o mês amarelo, todo mundo combatendo aí suicídio e, enfim, a gente vê muitos problemas de crianças que têm problemas de relacionamento, tal. A gente vê, assim, através da internet, através do computador, do tablet, do celular, a gente acaba vendo outros inimigos dos pais, né, rondando ali as nossas casas, né, que é aí a infância sendo roubada, é atrás de pedofilia, a gente vê coisas ruins também que a internet traz. Como que um pai e uma mãe consegue? Porque assim, falar que você vai proibir uma criança, de um adolescente, de usar o celular, de usar o tablet, é muito difícil. Qual seria o uso adequado e como que um pai e uma mãe poderia, assim, controlar isso, acompanhar o que o filho tá vendo, com quem ele tá falando, sem ser tão invasivo, né? Olha, eu penso que existe aí 3 fatores importantes. O primeiro deles é a responsabilidade hoje, tanto da escola quanto dos pais, em relação a essa era digital. Um segundo problema, eu dei várias palestras aqui no mês de junho sobre a baleia azul, né? Isso foi assim um boom e os pais parece que acordaram um pouco, né, para pensar na relação dessa família. Como é que eu estou me relacionando com meu filho? Se há diálogo, tem que ver se há diálogo. Se há diálogo. Agora, o importante é os pais terem um contrato com o filho em relação ao número de horas que essa criança deve ficar no celular. Qual é o número ideal? Quantas horas seria o ideal? Eu penso assim, que para criança até 2, 3, 4 anos, 1 hora durante o dia, para mim já é muito, mas vamos lá, vamos ser flexível. Eu acho que seria legal. Agora, quanto ao adolescente, não dá para os pais colocarem um limite em relação a isso, mas dá para ter 2 coisas: o controle, né, desse celular, o que meu filho está acessando, qual programa ele está vendo, quais são as imagens que ele recebe. Então, de você controlar tudo isso, e segundo, de você combinar também com o adolescente sobre as horas que ele pode estar com o celular ou não. E você percebe que os pais têm muito medo de tirar um celular, porque é como se o adolescente hoje, e o adulto também, tivesse uma adição pelo celular, né? E tem gente que fala, eu sem o celular não existo. Cadê meu celular? Você acaba ficando dessocializado. Dessocializado. Né? E outra coisa, é muito sozinho nessa relação entre o virtual e você. E se o pai e a mãe não tiver uma consciência e uma coragem de colocar 2 palavras, sim e não, nessa questão digital, os pais estão perdendo os filhos para a internet, estão perdendo os filhos para o computador. E como é que vai ser essa geração de crianças que eu chamo de nativos digitais? Porque eles já nascem, né, com essa questão de estar manuseando um celular. Mas olha, doutora, por exemplo, um adulto, como a senhora mesmo disse, também mexe em celular o tempo inteiro. Muitos deles trabalham com o celular na mão e tá perto do filho ali. O filho vê, às vezes até usa isso como um referencial, né? Fala assim, você também usa, por que eu não posso usar? Como então, trabalhar essa relação com o filho? Olha, a primeira coisa, tem pais que precisam do celular, porque o celular é um instrumento de trabalho.
Eu acho que aí o pai tem que chegar para essa criança e tem que dizer, olha, o pai precisa do celular porque é uma maneira de eu estar trabalhando ou trabalhando pelo computador. Segundo, o questionamento das crianças é um questionamento muito agressivo. E aí eles são assim, chantagistas. Muito. Por que você usa e eu não posso usar? Eu acho que tem uma palavra simples. Eu uso porque eu sou o pai e você não vai usar porque você é meu filho. E eu sou responsável pela tua educação. Então, os pais têm muito medo de impor a autoridade de pai e a autoridade da mãe. E quando o filho começa a usar a chantagem, vai até além disso. Eu tô sozinho, eu sou sozinho, eu não tenho com quem brincar, eu não tenho o que fazer, porque eu não posso brincar de boneca sozinha. Então, no celular, pelo menos, eu tô ali assistindo um vídeo. Então, como combater isso? De novo, né, Priscila, o medo de colocar o limite. O medo de dizer, olha, você vai ficar sem o celular agora, mas a gente tem livro em casa, a gente tem brinquedo, a gente tem jogos em casa e você tem sim possibilidade de brincar com outras crianças. Porque se você... Quando a criança fala isso, se você recua, ela percebe. No teu rosto, na tua linguagem, ela percebe, minha mãe está com medo, né? Então, eu consegui aquilo que eu queria. E outra coisa também é interessante, porque às vezes tem pai e mãe que até querem que a criança use o celular para dar um pouco de paz. Fica lá no celular, fica assistindo o celular, porque eu tenho mais coisas para fazer. Então, né, Priscila, também não é só culpa das crianças. O viés aí é interessante, porque eu acho que devia ter uma educação para os pais também, né, para eles terem uma consciência de como eles estão usando o celular. Né? Você vai hoje numa consulta médica, antigamente você conversava, hoje as pessoas estão ali no mundo delas e se você conversa com alguém, você percebe que essa pessoa ficou brava, essa pessoa não quer ser interrompida em relação ao celular. Então, os pais também têm que dar uma refletida em relação à dependência que eles têm do celular. Né? A senhora pode, assim, a gente pode afirmar, a senhora concorda com essa teoria de que, assim, o problema, é claro, as crianças estão sofrendo com isso porque eles já estão crescendo dentro dessa dificuldade. Mas a senhora poderia dizer, então, que hoje esse problema com redes sociais, celulares e tablets seria um problema, assim, geral? Um problema nosso, assim, eu penso que é um problema da humanidade. Né? Hoje em dia, por mais longe que você vá, você vai encontrar alguém com um celular. Né? Mas tem um lado bom também, né? Nós não podemos também pegar a tecnologia e falar jogar no lixo e dizer que é ruim. Não, a tecnologia veio e nos ajudou bastante. Mas em relação à criança, em relação à educação, para mim a tecnologia prejudicou bastante. Mas que tudo em excesso relação. É ruim. A gente pode usar isso, que tudo em excesso é ruim. Se fosse moderadamente, poderia até que ser boa. Mas tá aí, Priscila, as pessoas hoje elas não têm limite em relação a celular, a internet, ao WhatsApp, elas não têm limite. Elas perderam a consciência de que esse aparelho não pode controlar. Né, E controla. Se ficar demais, sem bateria, ficar na rua sem bateria, parece que você vai ter um infarto, tudo a gente faz pelo celular. Através do celular, através da rede social, através de aplicativo, você está conectado ali ao seu trabalho, está conectado ao seu grupo de amigos, você está conectado à sua família. Então, ao mesmo tempo que você não está com ninguém, você está com todo mundo. Eu costumo dizer que o celular, ele aproxima os distantes e distancia os presentes. Sim, porque se você se você agora for na casa de uma família que tenha 3 filhos, pai e mãe, vai ser muito difícil você não encontrar o pai e a mãe no celular e os 3 filhos. Então, assim, são mundos que estão perto, mas que estão muito distantes por conta de um aparelho que faz com que essa relação seja prejudicada. E cada um tem seus interesses. Ninguém fala mais a mesma língua. Ninguém senta e conversa sobre a casa, a família, sobre um passeio, uma próxima viagem. Cada um tem o seu mundo. O filho adolescente gosta de alguma coisa específica, então vai ficar no celular com aquele algo específico dele. A criança com a sua... Cada um tá vivendo sua vida, né? Não, eu falo que antigamente a gente chegava em casa no final do dia, ia sentar para assistir um filme, era assim, alguém escolhia um filme, né? E meio que você tinha que entrar num consenso, porque eu era menina, eu era criança, queria assistir o desenho, meu irmão queria lutinha, meu pai queria... Então meio que a família entrava num consenso, vamos assistir um filme.
Hoje em dia não, hoje em dia eu vejo, às vezes eu não moro mais com a minha mãe, às vezes eu estou na casa da minha mãe e eu vou pro quarto assistir um programa, minha sobrinha tá no outro quarto assistindo no tablet, meu pai tá na sala vendo o jogo. Aí volta então assim, a família ficou cada um um monte de televisão. Ponto. Porque tem um monte de televisões. Cada um no mundo, né? Cada um separado. no mundo que é um mundo virtual. E por falar nos meus pais, um beijo, mãe, que tá assistindo a gente agora. Agora, eu acho importante, Priscila, eu gostaria muito de colocar para os pais a questão do predador sexual, que hoje ronda, né, as crianças e a gente chama de grooming, né? Os grooming são predadores sexuais que se disfarçam de criança da mesma idade do seu filho e começa uma conversa com ele com várias etapas, né? Mas é interessante, doutora, eu só vou te cortar um pouquinho porque a gente não acredita muito até acontecer com a gente, né? Até acontecer. Porque a gente não vê, não é muito falado isso na mídia. Não é muito falado. Não é muito divulgado, então a gente tá achando que tá tudo bem. Pois é, mas aí é que existem casos em que quando o pai, por exemplo, você pai, pega o WhatsApp do seu filho todos os dias e vê todas as conversas que ele tem. Com certeza não deve. Com certeza não. E aí que o grooming, aí que o grooming ele age porque ele leva a criança a ter uma confiança muito grande nele. E a criança, ela não conta para os pais, nem conta para os amigos que ele tem um amigo que ele não conhece, nunca viu, mas que é um amigo. E aí essa pessoa, ela é tão assim, treinada, tão convincente, que ela leva a criança a ficar assim, dominada por ela. E aí essa dominação é que gera os abusos sexuais, é que geram, né, a invasão da privacidade dessa criança e essa criança cai na mão desses predadores sexuais. Um caso interessante também, né, há um mês, 2 meses atrás, a gente teve aquele boom da baleia azul, né? E uma pessoa que trabalha comigo nessa época, né, falou assim, não, mas você ouviu falar da fada do fogo? Eu falei, fada do fogo? Pois, né? Aí fui pesquisar um pouquinho a respeito também. É um desafio que você faz também para crianças. Sim. Então, assim, a fada do fogo, a criança que aceita o desafio, que quer ver a fada, ela acorda à noite, depois que todo mundo dormiu. Ela acorda, ela levanta da cama dela, vai até a cozinha, liga o gás, deita de novo e se cobre e fica esperando a fada do fogo chegar. Quer dizer, colocando em risco aí, através da criança, né, da ingenuidade de uma criança, uma família inteira. Gente, né? Como pode ter gente uma família maldosa para fazer, né, isso? Então, é um risco que acaba a internet trazendo para dentro da nossa casa. E aí a hora do pai e da mãe estar atento, né, ter esse controle, saber com quem a criança está conversando, saber o que ela está conversando, né? E sem contar, assim, o índice muito grande de suicídio na faixa etária de 10, 12, 14, 15 anos, entendeu? Por conta de serem já adolescentes que têm algum problema interfamiliar e que daí projeta, né, essa segurança no outro que está do outro lado. E aí o jogo da baleia azul que veio realmente para balançar um pouco os pais e dizer como é que está a sua relação com o seu filho. O diálogo é fundamental. Como é que está o diálogo com o seu filho? Você sabe o que o seu filho está fazendo hoje? Porque é interessante, ao mesmo tempo que o celular ele é bom, ele também tem a parte, né, das trevas, a parte maléfica, que é, eu comprei um celular para saber onde meu filho está. E eu comprei um celular porque o meu filho me avisa a hora que eu vou sair, que ele vai sair da escola. Mas antigamente não tinha nada disso, vivia-se muito bem. Por que tem que ter esse controle virtual? Então acho que os pais, eu responsabilizo sim os pais nessa questão de não estarem preparados para lidar com o celular. E se eles não estão preparados, como é que eles vão preparar os filhos para lidar também com esse celular? Gente, mandem as suas perguntas pelo Facebook, a doutora está esperando para responder, né, doutora? Tenho certeza que ela está aqui ansiosa, falando, perguntas, né, através das nossas redes sociais. A gente acabou de receber mais uma pergunta. Tá vendo? É só pedir que o pessoal manda. Então aqui, ó, a Ana Souza, ela mandou uma pergunta. Doutora, boa noite. Como você vê essa geração daqui 15 anos psicologicamente e socialmente, sendo que hoje a relação familiar já está cada um em um celular? Uhum. Cada um Bom, em seu celular. Eu penso que daqui
10, 15, 20 anos, nós vamos ter zumbis. Né? Pessoas com os olhos extremamente abertos, porque elas precisam ver o celular, mas pessoas muito vazias, pessoas que não conseguem olhar o outro com uma imagem de si próprio, pessoas que não têm, né, a ética pessoal e a ética social de viver dentro de uma sociedade e se relacionar, se não for através de um celular, né? Elas vão ser assim, inseguras? Muito inseguras. Por quais motivos que causam insegurança, assim? Porque, Priscila, para você falar com alguém através do celular é muito fácil. Realmente. Você não fica vermelho, você não gagueja, você não fica com vergonha. Você tem assim uma liberdade total, porque você vai pro seu quarto, você põe as pernas para cima, você apaga a luz e tem longos papos com as pessoas. Haja visto o número de casais, de pessoas, de homens, de mulheres que procuram, né, no par perfeito ou procuram na internet alguém para namorar. São pessoas que não sabem enfrentar o olho no olho, não sabem enfrentar o ser humano com o ser humano. Então isso realmente vai causar no indivíduo um certo isolamento e uma certa frieza no que diz respeito às relações sociais e interpessoais. Mas doutora, o que você acha assim daqueles youtubers? Por exemplo, tem youtubers que estão fazendo sucesso, muito sucesso. Tem, por exemplo, como que chama esse que acabou de vir em Bauru? O Authentic Games, né? O Authentic, ele veio em Bauru e tal. Tá fazendo muito sucesso. Lotou o Sagai, assim, com um monte de crianças e os pais lá felizes, levando os filhos, porque eles estavam felizes de conhecer o Authentic. Isso não tem uma parte boa nisso tudo? Ou não? Olha, Priscila, é interessante como as pessoas às vezes até me forçam a dizer que é bom. Não, gente, eu vou ser muito honesta com vocês, eu tenho já 35 anos de psicologia clínica e o que eu vejo é uma catástrofe muito grande. Não vejo que seja bom essa questão dos YouTubes, porque a criança tem uma linguagem, a criança tem um comportamento como se ela estivesse hipnotizada, né, por aquela pessoa. Então eu penso que é prejudicial, os pais têm sim que colocar limite, os pais têm que abrir os olhos e nós como profissionais da área da saúde, na área da psicologia, da psiquiatria, temos que estar de mão dadas e com a escola também, no sentido de ajudar os pais a abrirem os olhos, aliás, fechar os olhos para o celular, né? Verdade. E abrirem os olhos para os filhos, porque eles estão indo para um caminho das trevas, que não tem volta. Porque ali tem o suicídio, ali tem a droga, ali tem o problema da sexualidade, a invasão dos predadores. Quer dizer, como é que eu posso ver algo de bom? Tá, e aí também uma coisa que eu acho que é bom a gente colocar aqui, e que é uma coisa assim que a gente pode estar discutindo, até que ponto a escola também não está falhando com essa questão de permitir que a criança vá à escola e que faça pesquisa pela internet. Ixi, então tem pai que vai nas lojas e compra um celular 10, 12, 13 pagamentos, porque o meu filho tem que acessar para fazer a tarefa, tem que acessar para pegar os trabalhos. Mas gente, quer dizer, então a escola está colaborando também para esse processo? Tem escola que fala assim, olha, tem gente que fala assim, aquela escola lá é maravilhosa, todo mundo usa tablet. Eu já questiono. Já acha que é muito boa por isso. Já entra mais uma questão que eu pesquisei há um tempo atrás, falando, né? Eu li uma revista, né, que fez uma pesquisa na Universidade de Massachusetts e eles comprovaram que as crianças que participavam da aula e faziam as anotações nos tablets, elas tinham mais dificuldades e tiravam notas mais baixas do que as crianças que assistiam às aulas e anotavam à mão. Tudo que escreve é mais... Então, assim, a gente grava mais. Pensando, né, analisando por aí, né, quando a gente está no celular, ali é um joguinho de letras, né? Quando a gente está colocando isso à mão, a gente está estimulando o cérebro. Tá. Então entra aquela questão também do estudo, de você estar ali tudo no digital. Tá, mas até onde esse digital está fazendo bem para a criança, para o desenvolvimento? O que está desenvolvendo? O digital vai desenvolver aquela área digital de memorização, de colocação de palavras, mas... Então, até que ponto a escola acha que é bom? Então,
Porque o colégio acha que é bom. O colégio acha que é bom. E tem colégios que saem na frente porque a criança é matriculada e aí ela já tem um tablet dentro da escola para estudar. Né? Isso Quer dizer, faz a escola ser a moderna. tecnologia está perto de nós. Isso é algo que eu penso que os educadores e os pais devem sentar e devem discutir, né? O quanto esse celular, esse computador está atrapalhando o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicossocial da criança. Né? E a gente colocar um limite, a gente colocar aí um time para que tanto pais quanto adolescente quanto criança deixe de lado um pouco o celular e converse, e brinque, e suba em árvore, e solta peão, entendeu? Que são coisas hoje que já não existem mais. Gente, olha, vamos agora ver dicas de Matilde com a Denise Garcia. Tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui novamente, Conselhos de Matilde. O conselho de hoje é o seguinte, gente. Vamos falar de caroço de loja. Já ouviram falar deste termo? Isso mesmo! O que é caroço de loja? Caroço de loja são aquelas pessoas que entram na loja, que nós falamos assim, veio caroçar. Veio caroçar. Não vai comprar nada e só vai caroçar. Então, não tem um puto no bolso, né? Não tem nada. Nada, e vai lá na loja caroçar. Tem uma coisa que vocês não sabem, em algumas lojas menores, funciona assim. Um cafezinho, um minutinho. Funciona assim. O vendedor da vez. Vendedor da vez, isso mesmo. Então, conforme vai chegando lá os funcionários para trabalhar, é a vez do vendedor. Se a loja abre às 9, a pessoa chega às 8h30, 15 para as 9. Bom, enfim, vocês entenderam, né? Vendedor da vez. Aí tá todo mundo lá. Bom, aí chega aquele infeliz do caroço, que ele não vai comprar, sabe que não vai comprar, que tem um puto no bolso, e vai. Não, eu quero dar uma olhadinha. Aí vai dar uma olhadinha, pronto. O vendedor perdeu a vez dele. É diferente quando você vai lá e o que tinha na loja não deu certo pra você. Tudo bem, não deu certo, não gostei de nada que tem nessa loja, né? Mas você entrou com uma intenção, né, de comprar algo e não deu certo. Agora, quando você já tá com aquela intenção, só vou lá, não dá. Menina, para de ser caroço e atrapalhar a vida dos vendedores, entendeu? Porque o vendedor, a regra é o seguinte, já trabalhei em loja, era assim, se entrou, não deixa sair sem nada na mão. Agora, se você é caroçar, coitado, tá bom? Então, o conselho de hoje é esse. Um beijo da Matilde. Dicas de Matilde sempre animando aqui o estúdio, hein? Tenho certeza que anima vocês também. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. TVC, a TV mais perto de você. Danatti Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. Whats 99715-4069. Facebook Danatti Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A
criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução. Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Como é bom poder estar contigo, vendo a vida na televisão, abraçando a tua companhia, sempre ligado na programação. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. Noite e dia percorrendo a cidade no canal da alegria, a mais pura emoção. O que mais vale é a nossa amizade, levando a verdade ao teu coração. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. TVC, a TV mais perto de você. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. TVC, a TV mais perto de você. Pergunta? Opa, estamos de volta aqui com o programa TVC com você. Quero mandar um beijo especial para minha filha Isabelle, ela tá assistindo. Minha mãe também, meu pai, todo mundo lá na sala assistindo a gente. Beijo, Isa. Beijo, Isa. Tá vendo? Estamos tudo entre amigas aqui. Mandar um beijo também mundo. pro meu amigo Coronel Meira, que mandou mensagem aqui, falou que tá assistindo também. Olha que legal, tá vendo? O programa tá assim, ó, todo mundo, de todas as idades, porque, gente, minha filha tem 7 anos. Coronel Meira tem um pouquinho mais, né? Tá todo mundo assistindo o programa. Gente, olha, continue mandando as perguntas pelo Facebook. Facebook é TVC Bauru, tá? E quem tá assistindo também pela televisão, canal 13 da NET, sejam muito bem-vindos. Quem acabou de chegar também. Estamos conversando aqui com a doutora Maria José Barbosa. Ela tá falando sobre a tecnologia e as crianças. Como que a gente educa nossos filhos com essa tecnologia toda aí que tá bombardeando assim nosso dia a dia. Fazer umas perguntas aqui. A Ana Carolina Fernandes, ela perguntou qual que é o limite de horas de acordo com a idade. A doutora comentou um pouquinho, mas vamos falar de novo. Doutora, qual que é o limite? Ana Carolina, boa noite. Eu não sei a idade do seu filho, mas eu penso que o ideal para uma criança até 6, 7 anos é 1 hora só de celular por dia ou de tablet. E para o adolescente você monitorar e também fazer um acordo do que é melhor, de como essa família funciona, né? E a partir disso colocar um limite. Eu acho que mais de 3 horas, 2 horas é muita coisa para adolescentes que atravessam a noite vendo o celular. Né? Certo. Então, assim, é a minha opinião. E assim, o que eu escuto no consultório em relação ao quanto isso está prejudicando os relacionamentos na família. Doutora, e tem recadinho aqui para a senhora, ó. A Silvia Letícia Trevisoli Brito mandou aqui.
Maria é uma pessoa maravilhosa e de grande profissionalismo. Ah, obrigada, Silvia. Um beijo no seu coração. Aproveitando, muito obrigada. A Jane Mansur, é de São Paulo, Jane, né? beijo no seu coração, querida. Ela falou assim, parabéns, doutora Maria José. Com certeza devemos colocar um limite em nossas crianças. Concordo plenamente. A gente também concorda. Eu vou ter uma conversa muito séria com a Isabela quando chegar em casa. Pais, não tenham medo de dizer não, por favor. Né? O não vai matar o seu filho. Agora, o e a internet pode matar? A internet é uma pergunta interessante. Ela mata a socialização, ela mata o cognitivo, ela mata a psicomotricidade, ela mata a família e ela mata os amigos, né? Porque é algo que prejudica todos esses aspectos que eu acabei de estar falando para vocês agora. Então, existe uma morte, que eu diria assim, uma morte psicológica hoje da criança e do adolescente e dos pais, no sentido da socialização. Doutora, a gente pode dizer que se for colocar em uma balança os benefícios e os prejuízos que a internet traz, os prejuízos seriam... Os prejuízos aí ia levantar bem essa balança, né? E tem pessoas que perguntam, mas o que é melhor, o celular ou a rua? Ou o que é pior, o celular ou a rua? O celular. Mas por quê? Como que a gente pode Porque assim, isso? a rua, você pode colocar um limite de ir buscar, de trazer essa criança ou esse adolescente. Agora, o celular, eles burlam muito as regras. Às vezes a mãe diz assim, vai dormir. Ele desliga o celular, daí 1 hora, quando a mãe está dormindo, ele liga esse celular de novo. A mãe não tem nenhum tipo de informação se ele está com o celular ou não ligado. E ele passa a noite falando com pessoas que às vezes nem conhecem. O perigo da rua está na rua. O perigo do celular está ali dentro do quarto. Está dentro do quarto. Está dentro da sua casa, que é mais perigoso e mais predador do que a rua. Olha, tem outra pergunta aqui da Fabiana Oronato. Oi Fabiana, um beijo pra você, querida. Ela disse assim, olá, meu nome é Fabiana, sou a mãe da Lana, de 10 anos. Ela tem celular e adotamos em casa o regime de tempo controlado no uso do celular. Essa medida funciona? Além disso, essa foi minha pergunta, essa medida funciona? Além disso, o celular virou arma de punição. Se ela não obedecer, ela fica sem celular. Então, como que a senhora entende esse mecanismo? O controle de horas, Fabiana, eu acho perfeitamente cabível e os pais têm que colocar. Agora, o que eu acho é que existe aí 2 opostos. O celular passou a ser tão importante que os pais tiram esse celular quando eles querem castigar. Eu penso que não é por aí. Né? Ai, gente, tá fazendo tudo errado porque também. Se você tira o celular, significa que esse celular é tão importante que ele pode ser tirado. Então, será que não tem uma outra coisa que você possa tirar dessa criança, se você faz o castigo através do ganha e perde, que eu também acho uma coisa questionável, né? E não mexer no celular. Eu penso que a educação não é você tirar alguma coisa que a criança gosta muito e ela fazer o que você faz. Por quê? Porque você tira o celular por 1 semana, ela fica uma graça. Ela faz tudo o que você quer e ainda fala para a mãe, você viu que eu limpei a cozinha? Você viu que eu tirei o lixo? Durante 1 semana. Quando ela pega o celular de novo, não houve uma sistematização dessa punição ou um combinado dessa punição no sentido de por que eu tirei algo que para ele é tão importante, mas que não faz mais efeito. E qual seria o método ideal, por exemplo, no caso de uma punição, por exemplo, para uma criança que está exagerando? Meu filho está lá exagerando na internet, no caso eu não tenho filho, meus sobrinhos. Estão exagerando, está fugindo do controle e eu preciso cortar isso, eu preciso pôr um limite nisso, mas eu não consigo. Olha, eu não sei se os pais que estão aí do outro lado vão concordar comigo, mas se você tem uma maneira de quando o seu filho chegar em casa, você ter o tempo de internet, depois você conseguir tirar essa internet, né? Eu penso que vai ser muito melhor que você tirar um celular, porque no outro dia você liga a internet e aí ele vai saber usar essa internet, ele vai valorizar o tempo que você dá para ele usar na internet, do que você tirar o celular, ele fica, como diz o outro, pianinho, faz tudo o que você quer e daí quando você entrega o celular, volta esse comportamento tudo de novo, né? Então é para se questionar e é para se pensar e um acordo entre o pai e a mãe nessa questão da hora e nessa questão de
de se desligar a internet, por exemplo, 11, 11h30 que os pais vão dormir, desligar a internet, que aí não tem jeito de estar pegando um hi-fi do vizinho, porque não tem a senha. Quer dizer, é tão interessante porque eles vão burlando. Né? Você fecha a torneira de um lado e eles abrem essa torneira do outro lado. Então, eu penso que o diálogo aí nessa educação digital hoje é muito importante. E o limite também. E é importante a terapia para uma criança e para os pais também. Porque, por exemplo, eu vou usar até meu exemplo, viu, dona Isabelle, que tá vendo a gente. Eu não consigo ter o controle com ela. E assim, às vezes eu falo mesmo, vou te levar para terapeuta, vou te fazer uma terapia com você, porque eu não tô conseguindo lidar com isso. E ela também não entende esse perigo da internet. Olha, eu penso que seria interessante uma orientação psicológica em que vá o pai e a criança, e aí o psicólogo coloca com mais tempo, né, gente, porque a gente não tem tanto tempo, quais são aí os benefícios e quais são aqueles benefícios que são, assim, muito, muito negativo e prejudicial nessa relação criança e internet. Porque a criança é difícil dela entender. A criança mas se você faz uma reunião com a família e você faz um acordo ali e orienta, né, e a criança tem consciência do perigo que ela corre nessa internet, ela mesma vai tomar cuidado, ela mesma vai se policiar um pouquinho mais. E nós temos mais uma participação aqui, ó, a Flávia Real, ela colocou aqui, ó, profissional brilhante, parabéns. Muito beijo, Flavinha. Minha psicóloga. É muito importante essa entrevista, realmente, é um fato aqui em casa. Somos dependentes desse mundo virtual. A situação é tão grave que às vezes aqui em casa conversamos pelo WhatsApp. Flávia, eu também já passei por isso. A casa da minha mãe é um sobrado. Então, às vezes eu tô no quarto e eu quero falar com a minha mãe que tá na sala, eu mando mensagem pelo WhatsApp. Mas acho que não é só a gente. Não é só a Flávia, assim, todo mundo é assim. Mas quando isso acontece, o que eu oriento os pais? Se ele, por exemplo, mãe, posso comer um iogurte na geladeira? Você, filho, vem até aqui e eu vou discutir com você se você vai comer o iogurte ou não. Quer dizer, ela diminui a distância, ele larga o celular e vai, porque a criança está sempre perguntando e querendo coisas do interesse dela. Então, eu penso que realmente é muito prejudicial você conversar dentro de casa, uma casa de 100, 200 metros quadrados, com a outra pessoa do outro lado, através do celular. Quer dizer, é uma parede, você e o celular. Mas é uma coisa que acontece hoje muito. Eu trabalhei em uma agência de publicidade também, então tinha lá edição, criação, recepção e tal. Todo mundo tinha um grupo e a gente passava o dia inteiro conversando nesse grupo. Mas acho que o trabalho é até melhor, mas estava todo mundo, um do ladinho do outro, assim como nós estamos aqui. Era uma bancada, todo mundo na bancada e todo mundo falando pelo WhatsApp no grupo. Quer dizer, a gente podia ouvir a voz um do outro, mas tinha dia que a gente não ouvia as nossas vozes. Então, assim, é complicado. Você quer uma agência um pouco maior, cada um tava no lugar. Não, é um negócio assim, uma sala, tá todo mundo ali no mesmo ambiente, né? Eu posso falar do mesmo jeito que eu tô digitando, mas não, a gente se falava ali pelo WhatsApp. Aí já é prejudicial. Foi o que eu disse, né? Falar pelo WhatsApp é muito mais fácil, né? Você não gagueja, você não fica Você não vê a expressão da outra pessoa. Você não vê a expressão da outra pessoa, se a pessoa gosta ou não. Sem dizer o número de relacionamentos que são rompidos através do celular, né? Você não quer mais o fulano no seu grupo. Você vai lá, um toquezinho você exclui. Você brigou com um amigo, um toquezinho você exclui. Quer dizer, não há aquela relação de você até dentro desse conflito aprender a se relacionar. Gente, até adulto, então assim, vamos lá, até adulto se complica com o uso da internet, se esconde atrás de um celular. Imagina a criança que até então é inocente. Ela não tá, ela tem a malícia dela, mas ela também é inocente porque ela veio no mundo assim. Eu acho que a maior dificuldade está no fato de que nós sabemos, nós aprendemos, até acho que a nossa geração aprendeu a viver fora do mundo digital. E hoje nós entramos nesse mundo digital. E a criança já nasce dentro do mundo digital. A criança já está nascendo nessa geração digital, então ela não sabe viver o lado de fora. Para mim é muito mais fácil mandar, eu falo aqui com relação a tudo, no trabalho, na paquera, né? Hoje a gente arruma namorado. Eu tenho uma amiga que está casando lá nos Estados Unidos com uma pessoa que ela conheceu através de um aplicativo. Então,
A gente sabe fazer fora, mas aqui dentro é mais fácil. É então bem a gente faz fácil. aqui. Uma mas outra a criança coisa não tem esse conhecimento. que eu gostaria de orientar, Priscila, é que os pais, né, façam um curso sobre tecnologia, celular e internet, para que eles possam assessorar os filhos. Porque tem pai que dá um celular para os filhos, né? Que dá um celular para os filhos e ele não sabe manusear o celular. Então, como é que ele vai entrar nesse mundo do filho? Então, assim, eu acredito, Priscila, que deveria existir um curso para pais monitorar conversa dos filhos, filme e imagem que os filhos veem na internet. Tá vendo? Olha, é uma sugestão. Se ainda não existe, quem é dessa área aí já pode bolar um curso, falar com nós, falar com a doutora, que a gente acha, pelo menos, a gente até ajuda a ter cliente. Pra caramba. Porque às vezes o pai não sabe manusear o celular, então ele fica completamente excluído. Daquele princípio básico que a gente só ensina aquilo que a gente sabe. Como que você vai dar um celular para uma criança se a gente você não sabe manusear? Então, olha, e fora que as crianças, gente, tem senha no celular deles. Tem, a minha tem, gente. Então, e se você consegue entrar e descobre a senha, ela cria outra senha. Pra sua mãe não entrar. Pra que a mãe não entre no seu celular. Então, é difícil, viu? A minha sobrinha tem a senha no celular, colocou a senha, já pedi várias vezes, não põe senha, Lê, não põe senha, ela colocou a senha. Ela esqueceu a senha. Ela ficou 3 meses sem celular, porque ela não lembrava a senha, não lembrava do negócio do iCloud e não conseguia fazer as perguntas, mas ficou 3 meses sem celular por causa da senha que ela mesma colocou. Foram 3 meses bem benéficos. Eu pedi o celular emprestado meu, da minha mãe, pra ficar usando o Face e tudo mais. Falei, bom, agora você aprendeu, né? Agora tá sem senha. A hora que eu quero, eu já chego lá do celular aí que eu vou dar uma olhada. Ó, Arielle Rabelo, acho que você conhece. Arielle, beijo. Falou, tia Zezé, sempre sábia, sempre maravilhosa. Concordo obrigada, com você. Arielle, obrigada, muito obrigada. Ai, olha, doutora, eu tô adorando a sua participação aqui no nosso programa, tá sendo muito esclarecedora, teve muitas perguntas, pode continuar mandando, o programa tá quase acabando, mas ainda tem tempo da gente conversar bastante. Tem mais um recadinho. Aqui, professor, eu não sei como pronuncia, se é Sinuhe ou Sinuê? É o professor Sinuê, beijo. Beijo, Sinuê. Beijo. Sensacional, parabéns. Desculpa, professora, eu não sabia a pronúncia. Ele é muito famoso, professor Sinuê. Um abraço, Sinuê, um abraço. Honra. Obrigado pela sua preferência, né, de estar vendo a gente. Ai, que legal. Doutora, fala um pouquinho sobre assim, teve muitos malefícios da internet e tal. Tem um pouquinho de benefício? Fala um pouquinho o que existe de benefício. O que existe de benefício? Tranquiliza um pouco, porque senão a gente vai ficar tudo assim, ó. Aqui, ó. Meu Deus. Eu tô assim, meu Deus, minha filha tem joguinho. Quando não tem internet, eu fico jogando. Mãe, não precisa de internet. Ela fala assim. Mas tem algum benefício? Pois é. A internet, ela vem mesmo para nos ajudar em muitas coisas, né? Então, não podemos dizer que você está errado porque você deu um celular para o teu filho. Podemos dizer que tem uma idade que você pode dar um celular para o teu filho. E qual que é essa idade? A idade é uma idade cronológica de 13, 14 anos, mas existe uma idade emocional que só quem sabe, Priscila, são os pais. Ah, certo. Né? Quando o meu filho está pronto para eu dar na mão dele uma arma. O celular é uma arma, então. Quando que meu filho está pronto? Se entra naquele caso de que o pai e a mãe têm que conversar e conhecer Exatamente. o filho. Se você tem consciência de como o teu filho está emocionalmente, então está no momento de dar um celular. Mas, na minha opinião, na faixa etária de 12, 13, 14 anos, você já pode pensar em dar um celular. E antes de você dar o celular, de você argumentar com ele um contrato de como essa arma vai ser usada. Certo. E para quem já tem celular com 7 anos, 6, 5, enfim, o que a gente faz com essas crianças que já tem? Priscila, a gente vai tirar agora deles? Já foi, né? Um pai que deu um celular para uma criança de 2 anos, se ele tirar com 7, a criança morre. É como se não tivesse o ar, né? Então, essa parte de se você deu com 2 ou 3 ou 4, 5 anos, já deu. O que eu penso que dá para a gente reverter é a questão realmente de você monitorar, de você orientar e de você cronometrar o tempo que o seu filho vai estar usando essa arma tão perigosa hoje que é o celular.
E o nosso master aqui, o Josafá, ele também tem uma pergunta. Mais uma, né? Porque ele já tinha feito uma. Não, ele já até comentou e agora... a respeito. Ele falou assim, mas põe no ar porque é importante. Né? O que é mais perigoso hoje em dia? Se é o celular ou se é a rua? A gente comentou aqui, né, que a rua hoje em dia é menos perigosa. Menos perigosa, né? do que o celular. Menos perigosa, né? Por questões, assim, até da logística, né? Da rua. Você não leva a rua para dentro de casa, pro seu quarto, pro banheiro. Tem gente que vai ao banheiro, gente, e usa o celular no banheiro, né? Então, a rua não vai. Agora, o celular, ele vai dentro dos seus momentos mais íntimos, né? E um perigo muito grande é você dividir esses momentos íntimos com alguém do outro lado que você não conhece. Tem gente que não tá dormindo, né? Eu vou contar um caso engraçado agora. Tem insônia. Tem insônia. Vou contar um caso engraçado agora. Quando eu era pequena, eu ia pro banheiro e eu levava um gibi. Minha mãe ficava louca comigo, porque eu ficava muito tempo dentro do banheiro e ela batia na porta, mas eu tava com um gibi lá dentro. Hoje em dia é que celular, Hoje em dia é o gente. celular. Hoje em dia Aí minha mãe fica mais desesperada ainda, porque as crianças não saem do banheiro, né? Os netos em casa e tal, ela fica desesperada. Tá lá no banheiro, não sai de lá de dentro. Eu falei, agora a coisa piorou. Antes era o gibi, viu? Preferia pelo menos leia, né? A pessoa tava lendo ali. Ó, a Ednete Barbosa. Ai, irmã! Que beijo grande pra você. Que saudade, Ednete. Obrigada, minha querida. Ela colocou assim, parabéns, doutora, pois você é master. A orientação aos pais é essencial. Obrigada, concordo Ednete. também com ela. Eu gostaria muito, assim, de ter tempo, né, de ter um programa tão legal quanto esse da TVC, para estar dividindo um pouquinho da minha experiência, do que como é muita, educar, como educar, e é só um viés pequenininho a gente falar sobre... Não é fácil educar, né, doutora? Não é fácil educar, nós estamos numa era em que a educação está por conta do celular, da internet, da televisão, né, e aí os pais ficam meio perdidos. O que nós fazemos? Uma pergunta, por exemplo, eu tiro o celular, tiro a internet, né? No caso, o computador e o celular. Eu posso deixar na TV? Pois é, né, Priscila? A criança não vai aguentar ficar na TV. Hoje em dia... Ela não vai aguentar ficar na TV. Faz o quê? E ela vai meu Deus, tô desesperada. Então, Priscila... Mas essa é uma opção dela, né? Não ficar na frente da TV. Eu penso que não tem que ter desespero, né? Tem que ter, assim, controle dos pais. E os pais, assim, integrarem que eles são responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, e não ter medo de colocar limite. Porque o que acontece hoje? Nós estamos sem limite. Nós podemos tudo, nós podemos acessar tudo, nós podemos fazer trabalho de tudo, porque um toque seu, né, no Google, você tem tudo ali na sua frente, uma amostragem fantástica de tudo que você quer saber. Minha filha, por exemplo, teve um trabalho esses dias que ela ainda não tinha visto na escola. A professora falou assim, não, é só pesquisar que você vai saber o que é, depois a gente vai trabalhar com esse trabalho que você está fazendo. Eu fiquei assim, né? Como? Tá tudo invertido hoje em dia. Gente, eu acho que ainda a Barça, né? Que era uma... Não sei se é da época de vocês. As crianças de hoje não sabem o que é Barça. Ela era o nosso Google lá atrás, né? Ai. E o quanto a gente aprendia com essa Barça, eu penso que tem que haver aí um regredir, né, nessa questão das pesquisas, dos trabalhos, porque os trabalhos, as pesquisas, o que a criança faz hoje é copiar e colar, né? Ela não tem o trabalho de pensar, de fazer um resumo, de elaborar um resumo. De ir à procura da informação, né? É um dedinho ali, ela cola e copia, o trabalho está pronto. Então, infelizmente, temos que pensar um pouquinho sobre isso também. Doutora, eu queria que a senhora explicasse pra gente, pode ficar bem à vontade, falar bastante agora, mas porque é muito importante isso. Mas eu queria que a senhora contasse pra gente qual que é o segredo de uma boa educação para uma criança. Quando um pai e uma mãe, né, eu sou pai, sou mãe, a partir de agora eu tenho que educar. Porque a gente sabe que a vida de uma criança são etapas, né? A gente vê lá os bebezinhos que fazem birra, depois a gente entra na fase da adolescência, que também não é fácil, né? Mas é aquela coisa, qual que é a idade ideal? O que um pai tem que fazer para criar um filho hoje, no dia de hoje, bem?
Pois é, tem que ser rápida, né, Priscila? Já deu um cutucão assim, a primeira coisa, os pais educam os filhos com referencial de frustração que eles tiveram. Então, se eu não tive um tênis da Adidas, eu vou dar pro meu filho porque eu não tive. Eu vou deixar minha filha ficar na rua até às 5 da manhã porque minha mãe não deixou eu ficar. Então, essa questão aí é uma questão muito longa, muito assim, complexa. Vamos fazer um programa só com isso, mas a educação para mim hoje tem que ter duas palavras, sim e não, e os pais não devem educar através da frustração deles, porque eles não estão educando, eles estão deseducando essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem. Estão deixando eles mimados, cheios de gosto, eles estão dominando a casa. Hoje em dia quem domina a casa são os filhos, né? O bebê quando chega, o casal muda a casa inteira, muda a visita, o cachorro do vizinho não pode latir porque o filho dele nasceu. Então começa aí a manipulação desse bebê que ele faz com os pais, né, de uma maneira inconsciente, e que os pais vão com esse trabalho que eu acho que é assim, carregar mala hoje em dia, educar filhos, né, porque eles têm muito medo de dizer não, porque o coletivo exige que ele dê para o filho dele aquilo que ele não teve, que o vizinho tem também, senão meu filho vai ficar frustrado. Que o amigo da escola tem. E que o amigo da escola tem, senão meu filho vai ficar frustrado. Ai, minha amiga teve festa de aniversário, então eu vou ter que ter festa de aniversário. Isso é mito, por que eu sou diferente isso é mito. Eduque conforme aquilo que você pode. O seu filho não vai morrer se você O seu filho não vai morrer de frustração, não vai precisar levar para o psicólogo se você diz não e sim, e se você cria ele comendo ovos, que é o que você pode dar. Agora, se você der para ele caviar, ele vai roubar porque ele quer comer caviar, quer ter uma BMW, etc, etc, etc. Agora, a desmedida. Agora, assim, o meu desfecho, nunca é tarde para começar? Por exemplo, eu tô errando, mas eu quero começar a consertar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para consertar se você tiver estrutura egóica de dizer pro teu filho não agora. Ah, mas por que antes você deixava e agora você não deixa? Porque agora não. Porque eu percebi que isso é prejudicial para você e o papai hoje sabe que isso vai te fazer mal, então não. E o não é não. Ok, muito obrigada pela sua participação, doutora. Infelizmente, nosso programa está acabando. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Obrigada, Priscila. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Deliane. E obrigada, né, pela expectativa e por essas pessoas tão queridas que estão do outro lado nos vendo. Nos acompanhando e mandando as perguntinhas. Um beijo no coração de todo mundo. Quero agradecer também a Natália Baroni, que cedeu a minha roupa. Muito obrigada. Hoje eu acho que eu estou chique. A doutora me viu e falou, tá linda. Tá linda gente, mesmo, muito obrigada. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Até quarta-feira que vem. Tchau, gente. Até outro dia.